Rita cozinha. Ela fala sozinha. Rita sente saudade de Henrique. Ela planeja fazer novas compras. Rita pica a salsinha. Ela deseja beber. Rita deixa a chama acesa e sai. A matuta pega a sua roupa que estava pendurada na janela. Rita ressalta que reiniciará os cursos de bruxaria. Um careca vê o anúncio da decrépita. Ele vai atrás da velhota. Rita fala pro careca que traz a pessoa amada de volta. Ele a afronta. Ela o xinga. O careca informa a Rita que pode expulsá-la do condomínio. Ela debocha da situação. Rita agride o careca. Ele sai mancando. A síndica do prédio também visita Rita e ressalta que ela desrespeitou todas as regras do condomínio. A estranha dá um sermão na decrépita. Os manda-chuvas do condomínio seguem brigando com a exploradora. Rita os ameaça. Esmeralda, Perla e Jacira fazem um piquenique. As queridas exaltam a força de vontade da gata. Jacira sugere que Esmeralda use uma bengala. A morena informa para as protetoras que pode caminhar sem auxílio. Esmeralda segue expondo a sua animação para as demais. Perla paparica a gata. Esmeralda admira a natureza. Ela relata para as protetoras que quer ser feliz. Lorena volta a visitar Gisele. Ela conversa com a enfermeira. Lorena fala para a profissional que dará os remédios para Gisele. Ela sugere que a enfermeira descanse. A profissional obedece ardilosa. Lorena pensa em voz alta. Ela deseja que Gisele cumpra o prometido. A vilã encontra Esmeralda. Gisele decide matar a gata. Esmeralda brinca. Ela pede a companhia das protetoras. Perla decide rodopiar com a filha. A doida senta no pneu. Perla segue brincando com Esmeralda. Paulo fala para Mariano que continua sendo hostilizado pela gata. O calvo sugere que o pintor lute para reconquistar Esmeralda. Eles ressaltam que a morena já está andando. Paulo deduz que perderá Esmeralda. Mariano exige que o irmão vá atrás da gata. Paulo pensa em ir ao piquenique. Mariano o estimula. Paulo comenta com o irmão que se sente responsável pelo estado de Gisele. Ele vai ao apartamento da Megera e vê Lorena. Paulo estranha ao perceber que Gisele supostamente está coberta. Lorena despista o filho. Ela se declara para Paulo. O mocinho decide partir. Paulo quase tira a coberta da suposta Gisele, mas Lorena não deixa. Perla anima Esmeralda. Jacira não as acompanha. Elas trocam provocações. Jacira e Perla cuidam dos bebês. Gisele continua atenta. Esmeralda convence Jacira a brincar. Gisele aproveita a distração das damas e pega Paulinho. Ela sai com o menino. Mercedes e Fernando agradam Damião. Ele não fala nada e continua confuso. Fernando descreve Esmeralda para Damião. O moreno tem algumas lembranças. Ele relembra alguns momentos que viveu com Esmeralda. Damião crê que ama a gata. Esmeralda rodopia com Jacira. Gisele segue correndo com o bebê. Jacira para de brincar. Ela percebe que Paulinho sumiu. Jacira grita. Esmeralda e Perla também se desesperam. Paulo aparece. Ele fica bastante aflito. O professor dá aula para os pobretões. Um mendigo sente preguiça. Garibaldo anda pela grama. Ele reflete sobre a vida. Garibaldo vê Gisele correndo com Paulinho. Paulo tenta acalmar Esmeralda. Ele percebe que não tem sinal telefônico. Jacira se culpa pelo ocorrido. Perla despreocupa. Esmeralda segue com a sua busca. Perla revive a sua desgraça. Paulo não consegue segurar Esmeralda. Lorena tenta ligar para Gisele. Ela fica angustiada. Lorena não consegue se comunicar com Gisele. A venenosa deseja acabar com a raça da gata. Fernando informa a Damião que ele ama Esmeralda como uma irmã. Mercedes também orienta o filho. Damião continua alucinando. Ele segue citando Esmeralda. Mercedes se estressa. Esmeralda não consegue parar de chorar. Perla deduz que o menino saiu sozinho. Jacira não compra a versão da doida.
Paulo deseja matar o sequestrador do filho. Esmeralda se ajoelha e sofre. Agatha berra. Gisele conversa com o bebê. Ela ressalta que o menino é feio. Gisele deseja se vingar dos algozes. A vilã decide matar o pequeno. Ela encara uma loba. Gisele planeja conquistar Paulo. A loba continua encarando a megera. Gisele chama Paulinho de filho do demônio. Ela coloca o bebê perto da loba e volta a correr. Fernando faz uma ligação. Mercedes fala pro patrão que alimentará Damião. O silencioso comenta com a funcionária que não consegue falar com Perla. Mercedes despreocupa Fernando. Paulo e Esmeralda continuam eufóricos. Agatha fala pro amado que atrai desgraças. Esmeralda informa a Paulo que ficará louca. Perla entra em surto. Gisele deduz que a loba matará Paulinho. Ela gargalha. Paulo e Esmeralda caminham. Ela perde as forças. Paulo beija a cabeça de Esmeralda. Ela deseja encontrar o filho. Gisele desfruta o sucesso do plano. Paulo e Esmeralda veem Paulinho. Garibaldo observa a situação. Gisele também. Paulo se aproxima da loba. Garibaldo ri. Paulo encara a loba e resgata o filho. Gisele fica louca de ódio. Paulo beija Paulinho. Gisele segue estressada. Garibaldo não para de sorrir. Gisele sente raiva da loba. Esmeralda agradece a ajuda de Deus. Ela vê Gisele. A vilã foge. Garibaldo segura Gisele. Eles trocam ofensas. Garibaldo exige uma explicação de Gisele. Henrique pensa em sua juventude. O carismático sofre com a ausência de Rita. Ele não para de pensar na exploradora. Henrique recorda os momentos de amor que viveu com Rita. Ele segue caminhando pelo lixão. Henrique ressalta que não gosta da nova rica Rita. Ele fica à beira da loucura. Henrique admira o barraco de Rita. Ele ressalta que o dinheiro muda as pessoas. Henrique entra no casebre. Ele percorre o local. Henrique se assusta ao ver Rita. Ela o alfineta. Henrique agarra Rita. A exploradora segue provocando o pretendente. Henrique não entende a decisão de Rita. Ela conta para ele que foi expulsa do condomínio. Rita afirma para Henrique que tudo voltará a ser como era antes. Esmeralda segue agradando Paulinho. Ela olha para os lados. Esmeralda conta para Paulo que Gisele sequestrou Paulinho. Garibaldo chacoalha a vilã. Ele não se intimida com as ameaças de Gisele. Garibaldo percebe que a megera não presta. Ele intimida Gisele. Paulo não acredita em Esmeralda. Ela assegura para ele que viu Gisele. A vilã fala para Garibaldo que quer a morte da gata. Gisele insulta o meliante. Garibaldo cala a víbora. O bandido fala para Gisele que também quer se vingar de Esmeralda. Ela gosta da notícia. Gisele teme ir para a cadeia. Garibaldo decide ajudar a vilã. Eles tramam contra Esmeralda. A gata segue atormentando Paulo. Jacira e Perla ficam felizes com a reaparição do bebê. Esmeralda exige que Paulo capte o Gisele. Ele não sabe o que fazer. Esmeralda decide procurar a polícia. Paulo a apoia. Esmeralda conta para as protetoras que a loba quase matou Paulinho. As queridas seguem assustadas. Lorena teme que Gisele tenha sido descoberta. Garibaldo e a megera correm pela grama. Paulo não os vê. Ele crê que Esmeralda está enganada. Garibaldo leva Gisele para casa. Ela fala pro meliante que não quer conversar. Gisele dá dinheiro para Garibaldo. Ele segue criticando a vilã. Eles se despedem. Gisele entra no apartamento. Paulo conta para Esmeralda que não encontrou a víbora. A gata deseja matar Gisele. Ela mostra as suas garras para os demais. Paulo decide levar as queridas para o casarão. Mariana entrega a cópia da sentença para Fernando. O silencioso descobre que pode retomar as posses dos seus bens. Fernando e Mariano trocam elogios. O silencioso revela pro calvo que os seus bens irão para os nomes dos filhos de Augusto.
Mariano não entende nada. Fernando informa ao Garanhão que só queria provar a sua inocência. Mariano tenta recusar a ajuda do ressentido. O silencioso sugere que o Calvo não abra o jogo com Augusto. Fernando volta a sugerir que Mariano cuide do pai. O Garanhão relembra ao ressentido que Damião está com amnésia. Fernando comenta com Mariano que o Moreno já melhorou. O silencioso segue sugerindo que o Calvo e os familiares voltem a ter uma boa vida. Mariano faz um acordo com Fernando. Esmeralda continua assustada. Perla faz de tudo para levantar o ânimo da morena. Esmeralda relata para os demais que Gisele precisa ir para a cadeia. Fernando e Mariano descobrem o ocorrido. A gata invade o apartamento de Gisele. Ela tenta desmascarar a rival. Paulo controla a amada. Lorena desconhece Esmeralda. A venenosa inventa para a gata que Gisele não saiu do apartamento. Paulo comenta com a morena que também viu a vilã dormindo. Gisele segue catatônica. Esmeralda não consegue convencer os demais. Instantes depois, Damião encara a amiga. Eles relembram a infância. Damião percebe que Esmeralda está preocupada. A gata desabafa com o amigo. Esmeralda afirma para Damião que vai acabar com a raça de Gisele. Um moreno apoia a colega. Esmeralda conta para Damião que ninguém acredita nela. Ele abraça a amiga. Esmeralda vai ao instituto e fala para Xavier que precisa sair da casa de Fernando. Ela decide se afastar de Gisele. Xavier aconselha a morena. Eles divergem sobre a situação. Esmeralda relata a sua ideia para Xavier. Ela admite pro ceguinho que tem medo de Gisele. Xavier ampara a gata. Esmeralda supõe que Gisele tem cúmplices. Xavier insinua para a filha de Fernando que a vilã e Lorena são aliadas. A enfermeira cuida de Gisele. Esmeralda invade o apartamento novamente. A profissional tenta detê-la. Esmeralda exige saber quem foi a cúmplice de Gisele. Ela chacoalha a megera. Esmeralda quase mata Gisele. A víbora continua catatônica. A gata e a rival se encaram. A enfermeira liga para o psiquiatra. O profissional decide telefonar para a polícia. Esmeralda perde a paciência com Gisele. Ela a ofende. Esmeralda tortura Gisele. Ela agride a vilã. Gisele tira a máscara e gargalha. Esmeralda pega a inimiga no pulo. Fernando conversa com Damião. O moreno fala pro patrão que lembra do julgamento. Fernando revela para Damião que foi inocentado. O moreno celebra. Eles conversam sobre Augusto. Damião descobre que o vilão está doente. Fernando conta para o funcionário que Augusto está impedido de exercer a sua profissão. Gisele esculhamba Esmeralda. Ela segue ameaçando a gata. Lorena e Mariano observam Augusto. A ardilosa estimula o marido a falar. Mariano sugere que a mãe volte para a mansão. Augusto escuta os familiares e deseja morrer. Lorena não entende a proposta de Mariano. Ele conta para o parente que Fernando quer fazer uma boa ação. Augusto não deseja aceitar a ajuda do inimigo. Lorena segue chocada com a benevolência de Fernando. Mariano sacramenta que os vilões voltarão para a mansão. Augusto segue irritado, mas continua em silêncio. Gisele afirma para Esmeralda que ninguém acreditará nela. A gata admite para a rival que está assustada. Gisele insinua para Esmeralda que voltará a tentar contra a vida dos filhos dela. A morena dá outra bofetada na rival, que não se importa. Gisele deseja matar todos os familiares de Esmeralda. A vilã esclarece para a gata que está louca. Gisele informa a Esmeralda que é capaz de tudo para conseguir o que quer. Elas trocam xingamentos. Gisele declara guerra a Esmeralda. A enfermeira regressa. Gisele volta a fingir. Esmeralda tenta delatar a megera para a profissional. A gata é obrigada a ir embora. Gisele desfruta o sucesso do seu plano. Xavier e Paulo discutem. O ceguinho culpa o pintor pelos problemas de Esmeralda. Paulo rebate as acusações de Xavier. Eles não param de brigar. Xavier informa Paulo que Lorena e Gisele tramaram contra a gata. O mocinho quase agride o rival.
Xavier joga umas verdades na cara de Paulo. O ceguinho deseja conquistar Esmeralda. Agatha arruma as suas bagagens. Jacira não consegue contê-la. Esmeralda afirma para a protetora que é capaz de assassinar Gisele. Jacira desconhece a morena. Esmeralda tem mais pensamentos. Ela fala para Fernando que chegou a hora de partir. O silencioso ressalta para Morena que pode protegê-la. Esmeralda segue firme em sua postura. Fernando continua tristonho. Ambos se emocionam. Fernando liga para Paulo e o comunica que Esmeralda vai embora. Ele dá um sermão no pintor. Fernando fala para Paulo que defenderá os seus familiares. O silencioso responsabiliza o bonitão pelas desgraças dos filhos. Paulo segue indignado. Fernando o assusta. O mocinho volta a visitar Gisele. Ela continua dissimulando. Paulo tenta arrancar a verdade de Gisele. Ele não sabe o que fazer. Perla conversa com Paulo e Jacira. O bonitão pede ajuda das queridas. Jacira conta para Paulo que Esmeralda saiu. Ele segue desconcertado. Perla insinua para Paulo que Esmeralda não tem o apoio dele. O pintor se sente injustiçado. Perla afirma para Paulo que acredita na filha. Ela cala o bonitão. Gisele conta para Lorena que confrontou Esmeralda. Elas comemoram a desgraça da gata. Lorena fala para Gisele que Esmeralda é esperta. Tocam a campainha do apartamento. Esmeralda regressa. Lorena também engana a gata. A venenosa se retira. Esmeralda conta para Gisele que vai embora com os filhos. A morena proíbe a rival de atacar os demais. Gisele segue debochando de Esmeralda. A megera informa a gata que pode dar dinheiro para que ela saia do país e não regresse jamais. Fernando conta para Damião que repassou o seu dinheiro para ele. O moreno segue confuso. Damião relembra que está com a grana de Fernando. O silencioso paparica o moreno. Damião ressalta que está dando muitas despesas para Fernando. O ressentido despreocupa. Esmeralda afirma para Gisele que não deixará o país. A gata decide se afastar de Paulo. Gisele opta por acreditar na morena. Esmeralda exige que a vilã deixe Paulo em paz. Gisele finge aceitar as condições da gata. Esmeralda se despede da rival. Gisele a amaldiçoa. Elas expõem o seu ódio. Esmeralda conta para Fernando que fez um acordo com Gisele. O ressentido sugere que a filha não acredite na inimiga. Gisele e Lorena brindam. A venenosa deseja não rever a gata. Gisele afirma para Lorena que Esmeralda é uma tola. Elas tramam contra Paulo. Gisele segue à beira da loucura. Lorena aconselha a aliada. A ardilosa supõe que Paulo procurará outra pobretona. Gisele continua nervosa. Ela pede ajuda da amarga. Elas recebem outra visita. Garibaldo entra no apartamento. Lorena o xinga. Garibaldo perturba Gisele e indigna a mãe de Mariano.